iremos comparar os poderes dos membros da Akatsuki, ranqueando do mais fraco até o mais forte deles. Antes de mais nada, vamos primeiro definir as bases dessa comparação de níveis de poder. Irei analisar aqui os 10 membros da Akatsuki que estavam sob a liderança de Nagato, ou seja, não irei falar sobre membros como Yahiko, Obito ou mesmo Sasuke, quando o mesmo se juntou à organização, tudo bem? Tendo essa premissa esclarecida, vamos à análise. Na 10ª posição em níveis de poder temos Zetsu. Apesar da importância de Zetsu dentro da história de Masashi Kishimoto, ele definitivamente não é importante por causa de sua força. Ele é muito útil em missões de reconhecimento, porém quando falamos de poder bruto, sua maior utilidade vem de utilizar seus clones. Porém, isso ainda não confere a ele um grande poder que fosse o suficiente para ultrapassar os outros membros da nossa lista. Já na 9ª posição temos Hidan. Hidan está nessa posição pois apesar de ser imortal, o seu único trunfo em uma luta, o ritual Jashin, leva bastante tempo para ser ativado e precisa cumprir condições específicas. Quando analisamos algo que não seja seu Kinjutsu, temos apenas o seu Taijutsu, que apesar de ser sim forte, não é nada fora do comum dentro do mundo de Naruto. Sendo assim, sua capacidade ofensiva é bem limitada. Agora, com relação à sua capacidade defensiva, ele na verdade é bem fraco, tendo como seu único aliado o fato de ser imortal. Mas como vimos em sua luta contra Shikamaru, ser imortal, porém sem poderes regenerativos, não ajuda muita coisa, dado que o mesmo foi explodido em pedaços e enterrado vivo em sua luta contra o membro do clã Nara. Com a 8ª posição temos o mestre das explosões e artista Deidara. Deidara tem algo único, sua Kekkei Genkai da liberação de explosão, que o permite fazer explosões com seu chakra. Ele ainda havia roubado de sua vila um Kinjutsu que lhe dava bocas especiais nas palmas de suas mãos e peitoral. Com esse Kinjutsu ele se tornou capaz de moldar seu chakra em argila, e isso aliado à sua Kekkei Genkai lhe possibilitou utilizar diversas formas de argila como explosivos dos mais variados tipos. Sério, essa combinação única de habilidades é bem apelona, fazendo até mesmo Sasuke ter um momento bem difícil em sua luta contra ele. Fora o fato de que ele foi capaz de capturar Gaara sozinho. Porém, ele ocupa esse lugar da nossa lista porque, como você vai ver mais adiante, os membros restantes são realmente mais overpowered. Na 7ª posição temos Sasori. Eu não disse agora há pouco que os próximos membros seriam mais overpowered. Até mesmo Deidara já admitiu que Sasori é sim mais forte que ele. E você sabe o quão orgulhoso Deidara é? Ele foi o cara que se matou em uma explosão gigante só porque ele não tinha conseguido derrotar Sasuke em uma tentativa final de forçar pelo menos um empate. Ou seja, para o Deidara passar por cima de seu ego e admitir que Sasori é sim mais poderoso, isso realmente tem que ser levado a sério. Sasori é um mestre das marionetes extremamente apelão, tendo sido capaz de derrotar o 3º Kazekage, sendo que esse era considerado o Kazekage mais forte já visto na história, mano. Não só isso, mas ele tinha em seu arsenal uma técnica que lhe permitia controlar 100 marionetes ao mesmo tempo, e foi dita como capaz de acabar com um país inteiro. Já na 6ª posição temos Konan. Konan é uma kunoichi extremamente habilidosa e inteligente, tendo como ataques da assinatura seus origamis imbuídos com seu chakra, que lhe concedem tanto um poder ofensivo quanto defensivo ao mostrar que é capaz de transformar seu corpo inteiro em milhares de folhas de papel, tornando-a intangível a golpes físicos. Ela é tão overpower que forçou Obito a utilizar Izanagi em sua luta contra ela para que pudesse sobreviver. Mas você deve estar se perguntando, será que ela realmente é mais forte que Sasori? Aí é que está, pequeno gafanhoto. Foi exatamente Konan que chamou Sasori para fazer parte da Akatsuki, tendo derrotado o mestre das marionetes quando o mesmo já utilizava sua marionete do 3º Kazekage, ou seja, seu poder é sim digno de respeito. Com a 5ª posição da nossa lista temos Kakuzu. Sério, cara, apesar de ele ter sido derrotado no começo da saga Shippuden, ele realmente é bem poderoso. Primeiro, com relação à sua capacidade ofensiva.
Seu taijutsu era tão poderoso que foi capaz de segurar um soco de Shoji reforçado com uma única mão e sem dificuldades. Já com relação ao seu ninjutsu, ele era tão overpower que era capaz de utilizar 5 transformações de natureza graças aos corações que tinha sob seu controle, o que também permitia que ele manipulasse esses corações no combate, criando corpos separados do seu, o ajudando em combate. Isso sem contar sua incrível inteligência e imortalidade, sendo que para derrotá-lo era necessário destruir cada um de seus 5 corações, ou seja, ele ainda tinha um estoque de vidas caso necessitasse. Já com relação aos seus feitos, além de ter quase eliminado Ino Shikamaru, Shoji e Kakashi ao mesmo tempo, tendo estes sido salvos por Naruto, ele ainda lutou com o primeiro Hokage, considerado o deus Shinobi, na época em que não tinha seus outros 4 corações. Sendo assim, a 5ª posição é merecidamente de Kakuzu. Na 4ª posição temos Orochimaru. Orochimaru, apesar de ter saído da Akatsuki em Naruto clássico, ele era sim um membro muito poderoso. Sua velocidade era tamanha que ele era capaz de desviar de ataques de Naruto com 4 caudas. Já com relação às suas capacidades defensivas, além de ser capaz de invocar grandes barreiras, ele ainda tem em seu arsenal sua troca de pele. Seu arsenal de jutsus também é gigantesco, sendo que além de poder invocar cobras poderosas como Manda, ainda pode usar até mesmo o Edo Tensei, o que é uma grande vantagem em batalhas. Com relação aos seus feitos, ele foi capaz de derrotar o 4º Kazekage, apesar de que não se sabe se ele teve ajuda para isso ou não, e derrotou o 3º Hokage Hiruzen Sarutobi. Agora, com a nossa 3ª posição, temos Hoshigaki Kizami. Kizami é tão poderoso que é considerado como uma biju sem cauda, sendo capaz de criar praticamente um oceano no meio do deserto com 30% do seu chakra em sua luta contra Gai e seu time. Kizami possui diversas técnicas extremamente poderosas com sua liberação de água e mostrou ser capaz de absorver chakra até mesmo sem sua espada Samehada. Agora, falando um pouco de sua Samehada, Kizami, além de possuir um Kenjutsu extremamente habilidoso em seu uso com a espada, ele ainda podia utilizar a Samehada para absorver chakra e até mesmo fundi-la em seu corpo, aumentando todos os seus atributos já totalmente insanos. Com relação aos seus feitos, ele foi capaz de capturar o Jinchuriki do 4 caudas Roshi sozinho, além de ter acabado quase que totalmente com Killer Bee, só não o tendo derrotado, pois fingiu sua morte para que fosse um espião na guerra. Com a 2ª posição temos o Uchiha Itachi. Sério, vai dizer que esse cara não é extremamente poderoso? Itachi era considerado um gênio mesmo quando ainda era criança, tendo se tornado capitão da Anbu com apenas 13 anos. Já adulto, podemos ver sua evolução incrível de poder, tendo despertado o Mangekyo Sharingan e utilizado jutsus extremamente badass como Amaterasu, Tsukuyomi e seu Susanoo, que tem uma apelação sem limites, dado que pode utilizar o espelho de Yata, capaz de refletir qualquer ataque, e a espada de Totsuka, capaz de selar qualquer um atingido por ela. Isso tudo sem contar os seus feitos, tendo sido capaz de acabar com Kakashi rapidamente, ele ainda dizimou o clã mais poderoso da Vila da Folha junto a Obito, seu próprio clã Uchiha. Ele também demonstrou uma superioridade incrível sobre Deidara sem esforço, onde o mesmo havia colocado Itachi como sua meta a superar. Não bastasse isso, com apenas seu Genjutsu ele derrotou Orochimaru facilmente, o que levou o mesmo a decidir deixar a Akatsuki para tentar superar Itachi. Ou seja, Itachi era tão overpower que mesmo membros incrivelmente poderosos da Akatsuki o consideravam como uma meta a superar. Porém, ele só não ocupa o primeiro lugar da nossa lista, pois ao contrário de Obito, que tem as células de Hashirama, e de Sasuke, que possui o eterno Mangekyo Sharingan, ele se desgasta muito ao utilizar seu maior trunfo, o seu Mangekyo. Só para você lembrar, ao utilizar o Tsukuyomi e o Amaterasu em Naruto clássico, ele estava praticamente sem energia, sendo que é dito que seu limite para a utilização do Mangekyo é de 3 vezes em apenas um único dia. Mas apesar de sua estamina não ser tão alta, seu poder é tão gigantesco que ele ocupa merecidamente o 2º lugar. Finalmente chegamos à primeira e honrada posição, Pain.
Nessa análise iremos considerar os 6 corpos de Pain e não Nagato com 6 poderes concentrados em si, dado que estamos analisando um período da Akatsuki onde Nagato utilizava apenas os 6 corpos de Pain em batalha. Tendo isso em mente, vamos à análise. Nagato é realmente sem comparação, dá só uma olhada. Com o poder de seu Rinnegan, Nagato pode realizar diversas invocações simultâneas de criaturas muito poderosas com o caminho animal. Pode manipular as forças atrativas e repulsivas da gravidade com o caminho Deva. Pode absorver ninjutsu e chakra com o caminho Preta. Pode até mesmo ler a mente e arrancar almas com o caminho humano. Tem acesso até mesmo a um número infindável de armas e armaduras, podendo transformar o próprio corpo com o caminho Azura. Pode invocar o Rei do Inferno e curar todos os outros corpos com o caminho Naraka. E por fim, com o caminho exterior, ele controla a vida e a morte, podendo ressuscitar pessoas, mano. Sério, vai dizer que esse cara não é overpower demais. Com esse poder incrível, ele colecionou alguns poderes fora da realidade, como ter derrotado Salamandra Hanzou, ninja esse que lutou contra os 3 Sannin de Konoha ao mesmo tempo e poupou suas vidas na batalha. Não só isso, mas Pain ainda foi capaz de derrotar Jiraiya, um ninja lendário. Ele também derrotou Kakuzu antes de o mesmo entrar para Akatsuki e ainda destruiu Konoha inteira com boa parte de seus ninjas. Sério, ele pegou a vila mais apelona do mundo de Masashi Kishimoto e a transformou em pó com todos os seus ninjas, sendo eles Junins, Chonins e Anbu. Mas aí você deve estar se perguntando como ele ocupa o primeiro lugar, dado que Nagato Edo Tensei foi selado pela espada de Totsuka de Itachi na 4ª Grande Guerra Ninja. Pois bem, tem 2 razões principais a isso, sendo a primeira delas que Nagato estava lutando contra 3 seres extremamente poderosos ao mesmo tempo, sendo eles Naruto, Killer Bee e o próprio Itachi. Já a segunda razão foi que, como visto na luta, Nagato estava em sua versão sem seus corpos do caminho de Pain. Ou seja, se Nagato estivesse com os 6 caminhos de Pain, além de Itachi não saber previamente como funcionam os corpos, dado que até mesmo Jiraiya deu sua vida para entender a habilidade, caso ele acertasse um dos corpos com a espada de Totsuka, isso não significaria a derrota de Nagato, mas sim de apenas um de seus 6 corpos de Pain. Agora que esclarecemos isso, vamos falar sobre os motivos pelos quais Pain ocupa a primeira posição. O primeiro motivo é que Pain pode counterar tudo o que Itachi possui. Tsukuyomi não teria efeito em Nagato, pois além de Pain possuir um doujutsu superior ao Mangekyo, sendo esse o Rinnegan, ele ainda tem seu campo de visão compartilhado, o que caso mesmo algum Pain fosse preso no Tsukuyomi, ele seria inefetivo, dado que mesmo a tortura de Ibiki em um de seus corpos de Pain não surtiu efeito algum, pois o mesmo não afetava Nagato diretamente. Já a Materazo é tido como uma técnica de liberação de chama e essa poderia ser absorvida pelo caminho Preta de Pain. Por fim, seu maior trunfo, Susanoo com a espada de Totsuka, poderia ser repelido e neutralizado pela manipulação gravitacional do caminho Deva. Agora o segundo motivo, a diferença de chakra entre os dois. Nagato tem um chakra gigantesco, sendo um dos maiores de todo o mundo de Naruto. E como foi visto, ele tem uma estamina sem igual, dado que além de invadir a vila, acabar com todos os ninjas dela, Nagato ainda enfrentou Naruto e não satisfeito com isso, usou seu chakra para reviver a vila inteira. Sendo assim, em uma possível luta contra Itachi, Nagato poderia lutar por muito tempo utilizando o seu máximo, o que não iria acontecer no caso de Itachi, dado que analisei há pouco que o mesmo tem uma estamina baixa e caso utilizasse seu Susanoo, não conseguiria mantê-lo por muito tempo. Assim, o primeiro lugar como membro mais poderoso da Akatsuki é definitivamente de Nagato.